Fala pessoal, vai começar aqui o Papo de Construção com Alisson Moura. Pessoal, Papo de Construção é um quadro que a gente está criando nas minhas redes sociais, certo? Para tirar dúvidas, falar sobre a construção civil, sobre obras, sobre reforma, sobre material, dar dicas para vocês, certo? Mas eu achei muito importante, antes de começar a tirar dúvidas, a dar dicas, essas coisas tudo, fazer uma apresentação de como foi que eu cheguei aqui. Como hoje eu estou aqui na sua rede social, nessa rede social, certo? Eu sou Alisson Moura, tenho 31 anos, certo? Sou filho de Ozenilton e Lela, aqui no Franciscanos. E tenho 2 lojas de material de construção e uma construtora, certo? Como foi que começou tudo isso? Os meus pais têm um mercantil há mais de 40 anos e eu fui criado dentro do mercantil, dentro do comércio, certo? E dentro do comércio eu aprendi a me relacionar muito bem com as pessoas, certo? Fazer amizades, sempre fui muito extrovertido e tudo. Isso acarretou que eu ser um bom comerciante, né? Eu ser um bom comerciante. E como foi que começou a loja de material de construção? A loja de material de construção, meu pai já tinha algumas casas de aluguel e viu a necessidade no bairro. O bairro estava crescendo, tinha muitos terrenos e as lojas de material de construção na época eram poucas, era na faixa do ano de 2000. Eu tinha na faixa de 10 anos, 11 anos na época, certo? E ele decidiu abrir essa loja de material de construção dentro do mercantil. E ficou uma parte mercantil, uma parte material de construção. Com o tempo foi crescendo, ele teve que ir aumentando, ele também viajava com outras coisas. Acabou a viagem e decidiu aumentar a loja de material de construção. E aí a gente foi para uma esquina de frente, onde é o mercantil dele, certo? E a partir dali eu já ficava muito no mercantil, fazendo feira, entregando gás, pegando pão de manhã nas padarias. Sempre envolvido no comércio, e eu comecei a ser mais direcionado para o material de construção, né? Já com 11, 12, 13 anos. E aí eu comecei a fazer as entregas, tanto de material de construção como do mercantil, certo? Eu com 13 anos era quem fazia as entregas, quando precisava ser de carro, né? E aí quando foi crescendo, quando foi no ano mais ou menos de 2002, 2003, meu pai veio para onde hoje é esse ponto da loja hoje, da loja matriz, né? Outra esquina, aí ele ampliou, fez uma loja mais bacana e eu fiquei só no material de construção. Aí eu já não fazia mais nada, eu ficava só responsável no material de construção. Quando eu fui crescendo, né, e foi vindo aquelas coisas de adolescente, querer um carro, querer um bem, uma coisa ou outra. E aí meu pai e minha mãe decidiram que era a hora de eu tomar de conta do comércio. E na época, acho que em 2008, eles decidiram me vender a loja de material de construção. E assim, foi um baque muito grande, né? Eu sempre fui muito afoito, mas eu sempre fui muito preocupado, impressionado com as coisas, né? E aí eu me lembro que eu ficava preocupado, eita, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou ter, tá entendendo? Comecei a ter aquela preocupação, mas eu sempre vislumbrava uma coisa maior, uma coisa grande, né? E aí comecei a modernizar o comércio, comecei a trazer computador, comecei a botar prateleira nova, comecei a comprar muita coisa direto de fábrica, comecei a atrair mais os clientes, como eu tinha envolvimento mais com essa parte pessoal, para mim não foi tão difícil, né? E a loja é uma escola para mim, né? Tanto financeira como imposto, como muita coisa a gente aprende dentro do comércio, né? E dei início a essa caminhada em 2008. Em 2010 eu abri uma distribuidora e eu atendia mais de 15 cidades ao redor, aqui no Cariri, certo? Fazendo entregas, tinha os representantes que atendiam e eu era atacadista de material de construção além da loja que tinha, certo? Passei 5 anos e decidi abrir a loja da São Benedito, que foi a primeira filial que a gente abriu. Eu sozinho administrando tudo isso, não tinha como. Certo? Não me percebi muito estressado, me percebi trabalhando muito e vivendo pouco. E eu decidi, por último, terminar com o atacado e focar somente nas lojas, certo? Foquei somente nas lojas, hoje a gente tem 2 lojas de material de construção.
E dentro da loja eu percebi que estava tendo uma falta de mão de obra como é que eu posso dizer? Mão de obra especializada. E aí me veio a ideia de colocar uma construtora. Por quê? Porque eu conhecia o material, eu conhecia quem era a mão de obra boa e eu tinha os clientes que me compravam na loja, né? E aí em 2019, 2018, 2019 eu decidi abrir a construtora. Dentro desse leque hoje eu tenho muitas informações muito contato de engenheiro, tenho muito contato de arquiteto, de mestre de obra, de projetista, de fábricas, de clientes, de construtores, de uma gama na construção civil que eu acho que é isso que eu quero passar para vocês nesse papo de construção. É tudo isso que eu quero que vocês entendam, que não é algum papo, alguma dica que eu vou lhe dar, não é algo criado da minha cabeça ou da noite para o dia, né? Foi um processo vivido a minha vida toda. E eu espero ajudar vocês nesse quadro que a gente está criando aqui, que é o Papo de Construção com Alisson Moura.